um dos mais poderosos, se não for o mais poderoso, tá? Nessa aula tu vai aprender o contexto GIFT. Como assim o contexto? Muitos em opções binárias, investidor, operam, por exemplo, o padrão de candlestick nu e cru. Certo? Apareceu o martelo, vou sair comprando. Apareceu estrela. Não é assim que opera padrão. Certo? O padrão nunca foi padrão de candlestick operacional. Sempre foi, para traders profissionais, um gatilho de entrada, uma confluência. Certo? Então o que tu vai aprender aqui é literalmente um presente, viu? Para tu começar a rentabilizar. É o padrão GIFT. Esse padrão muito conhecido em outros mercados, em OB. Pouco se fala, super importante para tu rentabilizar de forma segura. E lembrando, que tu vai aprender aqui é um contexto de operação. Não é nu e cru, apareceu o GIFT, vou sair comprando, vou sair vendendo. Certo? Além de aprender o padrão, tu vai aprender como utilizar do jeito certo. Simbora pro conteúdo. Fica até o fim, que eu tenho certeza que tu vai aprender demais. Se tu é novo, no fim, se tu curtiu o conteúdo, se inscreve aí, tá? Se inscreve aí na nossa revolução. Dá essa moral pro JR. Simbora pro conteúdo, aprender, tá? Esse contexto que a gente denomina como gift, um presente, né? Traduzindo para o português. Certo? Que nada mais é que uma perca de volume no pullback. Um dos momentos mais bacanas aí para tu startar uma posição, para tu montar a tua posição, startar uma operação no mercado de OB, opções binárias, Cotex, Pocket Option, Binomo, Ike Option, independente da corretora. Já assistiu esse vídeo? Esse conteúdo em outro canto aí? Às vezes eu posto alguns cortes nas minhas redes sociais, né? Recomendo seguir no fim se tu curtir também esse conteúdo, além de se inscrever aqui no canal. Caso tu já tenha assistido, reassiste, viu? Que tu vai assistir, tu vai aprender com toda certeza dobrado. Dobrado. Vai aprender coisa que tu não aprendeu na primeira vez que tu assistiu. Tá? Então vamos lá, vamos pro conteúdo. Literalmente um presente. Me agradece depois aqui nos comentários. Então no fim, se tu curtir, tem umas missões aí, tá? Além de aplicar o que tu vai aprender, modo profissional, contexto GIFT, não ficar nessa ladainha Ctrl+C, Ctrl+V, né? Achando que o padrão de candlestick é operacional. Além de tu aplicar isso no fim, se inscreve, deixa um comentário, né? Deixa um comentário aí e me segue nas redes sociais. Então esse é o dever. Se tu curtir, é claro. Não curtiu, velho? Deixa o dislike também. A tua opinião é necessária aqui no meu canal. Tá? Canal verdadeiramente profissional, que te ensina a operar como um profissional de verdade no mercado de OB. Vamos pro vídeo sem mais delongas, presta atenção, viu? Presta atenção, aproveita. Aproveita esse conteúdo, ninguém traz aí, nem mentoria fechada. Ó, presta atenção. Primeira coisa aí. Capite? Primeira coisa que tu tem que entender. Pra tu pegar a visão desse padrão, tá? Muito mais que um padrão, não vai ser Ctrl+C, Ctrl+V que tu vai aprender aqui. Vai ser um contexto, tá? Vai ser um contexto. Primeira coisa que tu tem que aprender. Rompimento de estrutura. Eu falei sobre isso em aulas passadas, mas vou falar aqui porque, muita gente cai de paraquedas nesse evento, não viu aulas passadas minhas, às vezes nem me conhece, né? Não conhece a Revolução, por isso que, independente de tu ter visto as lives passadas, as aulas passadas, tu vai entender tudo. Rompimento de estrutura. O que é uma estrutura? Por exemplo, uma LTB, que é uma linha que tu traça quando o movimento é de baixa, é uma estrutura. Então a gente chama essa LTB de estrutura de baixa. O contrário de LTB, investidor, é LTA, né? É outra estrutura. Então quando, por exemplo, a gente tem um movimento de alta, o ativo subindo, normalmente a gente vem aqui no fundo, ó, e traça o que a gente chama de LTA. Isso é uma estrutura. Tá? Tipicamente, investidor, o ativo ele rompe essas estruturas, né? Nenhum ativo vai continuar subindo eternamente ou vai continuar descendo eternamente. Em algum momento ele vai vir, tá? Ele vai vir e vai romper, consequentemente, a estrutura. Ele vai romper, né? Nesse caso, a estrutura que a gente está falando, a LTA. Certo? Em algum momento isso vai acontecer.
Tá? Quero que tu entenda isso. Porque hoje, por exemplo, eu busquei uma operação pós-rompimento de estrutura e pós esse padrão que eu vou te mostrar aparecer. Tá? Foi assim que eu busquei um trading hoje. Bom demais, independente, OTC, mercado aberto. Em algum momento as estruturas formadas vão ser rompidas. Vão ser rompidas. Tá, então essa é uma estrutura de alta que a gente chama de LTA, né? Linha de tendência de alta, e o contrário é LTB. Quero que tu pegue essa visão porque hoje rolou um trading exatamente no rompimento da estrutura. Tá, então vamos lá. Já entendi o que é estrutura, JR, né? Estrutura de alta, estrutura de baixa. Bom demais, né? Já entendi. Certo? E agora, JR? O que tu vai me ensinar mais aí, meu irmão? Agora eu vou te mostrar o padrão. Como que funciona. Existe um padrão, família, que aparece demais quando as tendências estão fortes e tu vai se aproveitar dele para ganhar dinheiro de uma forma mais assertiva do que tu ganhava, ou se tu tá tomando sua porrada vai começar a ser assertivo e lucrar. Existe um padrão chamado GIFT. Você vai entender como utilizar de maneira profissional. Existe um padrão quando as tendências de alta ou de baixa estão fortes que sempre aparece. O nome dele é GIFT. Em português, né? Presente. É um presente, meu irmão. Literalmente um presente quando esse padrão aparece nas tendências. Hoje, ele apareceu. Tá? E nos cedeu uma oportunidade de compra e de venda muito precisa. De maneira profissional, de maneira embasada. E é assim que tu vai operar daqui para frente. Com certeza, com base em uma metodologia. E não de qualquer jeito. Às vezes operando rompimento, às vezes operando reversão, às vezes operando retração, não. Eu vou operar isso, ponto final. Ou vou utilizar isso para confluir com a minha forma de operar atual. Ponto final. Tá, vamos padronizar o negócio. Então, o padrão que eu quero te apresentar aqui de uma forma muito diferente é o que a gente chama de GIFT. O GIFT, família, ele aparece em movimentos fortes, somente movimentos fortes. É um pullback de um candlestick somente. Então, por exemplo, movimento de baixa. Candles caindo da esquerda para a direita. Logo começa um pullback. Esse pullback, ele é um pullback de uma vela sem volume e normalmente me deixa, pavio para os dois lados. Esse padrão de candlestick que aparece justamente no pullback, no descanso, então há movimento de baixa, qualquer candlezinho de alta a gente chama de candle de pullback, tá? Então, esse padrão ele aparece no pullback, tá? Ele aparece no pullback. E a gente chama ele de GIFT. É um pullback de um candlestick só. Logo em seguida dele aparecer, investidor, já aparece um candle voltando para a tendência. Voltando para a tendência, tá? Então, tendência de baixa, aparece um candle verde, depois já começa a aparecer candles vermelhos em seguida. Se, por exemplo, investidor, depois deste candle aqui que iniciou o pullback, né? Movimento de baixa, ó, vela 1, vela 2, vela 3, vela 4, vela 5. Na sexta vela, um candle verde sinalizando o início de um pullback, de um descanso. Se em seguida desse candle aparecer, investidor, aparecer, por exemplo, outro candle verde, pronto, já descaracterizou o padrão de candlestick que a gente chama de GIFT. Já descaracterizou. Tá? O que eu gosto que apareça? Qual que é o contexto para tu clicar em comprar e vender com base nesse padrão? Eu gosto que, para confirmar esse GIFT, apareça, por exemplo, um candle vermelho rompendo aqui, ó, a mínima, tá? O fundo, né? Rompendo aqui o fundo desse padrão. Então, esse padrão, família, ele só se concretiza quando a gente tem o contexto, né? Então, ele apareceu aqui, eu posso chamar ele de GIFT? Posso sair vendendo? Posso sair comprando? Não. Vou esperar o contexto se formar. Padrão de candlestick, certo? Padrões em geral, né, de candlestick, família, eles nunca foram operacionais. Peço mil desculpas, velho, que o carinha lá te ensinava a ver padrão e sair clicando em comprar e vender por causa que apareceu esse padrão.
Padrão de candlestick nunca foi operacional. Padrão de candlestick sempre foi e sempre será gatilho de entrada, né? Que a gente chama aqui em opções binárias de gatilho de entrada. Sempre será confluência. Então não é porque apareceu o gift que eu vou sair comprando e vendendo, não. Analisei o contexto e levei isso como base para confluir, para daí sim, né, fazer uma operação de venda ou de compra bem embasada. Então o padrão de candlestick nunca foi operacional, velho. O que tu vai aprender aqui, tá, é um contexto. Se esse contexto de operação aparecer, aí sim, tá, tu vai operar de maneira profissional, vendido ou comprado. Tu vai clicar em comprar e vender com base no contexto e não com base em um candlestick que deixou um padrão de fundo ou um padrão de topo, que retraiu na média, enfim, deixou uma estrela da manhã, uma estrela da noite, estrela da madrugada, pô, 1001 nomes aí, né? Não. Contexto. Qual que é o contexto de operação para esse tipo de padrão? Pancada de baixa, apareceu um candlestick de pullback. Se continuar o pullback aqui, investidor, pronto, já não é o que eu tô te mostrando aqui. Tá? Isso aconteceu hoje no euro-dólar, tu já vai entender. Em seguida, o contexto para se concluir esse padrão de candlestick, ele realmente significa algo, é um candlestick vermelho aparecer. Então, o que a gente chama de gift é um pullback de um candlestick somente, tá, investidor? Um candlestick. Quando o movimento está forte, tu vai ver muito isso. Vários candles verdes seguidos, e aparece um candle de baixa e depois um candle de alta em seguida. Gift. Tá? Depois desse contexto aparecer, certo? Tu pode, obviamente, se tu tiver base, né? Mas tu pode realizar uma operação a favor da tendência, ou seja, vendido de 45 minutos, por exemplo. Então, eu gosto muito, investidor, hoje eu fiz isso, tá? Desse padrão, curto muito ele, que é o gift. Ele aparece quando a tendência tá forte. E é exatamente, de forma resumida, um pullback de uma vela, velho. Não tem segredo. O que é o gift? Pullback de uma vela. É uma vela de descanso. Logo em seguida já aparece uma vela de baixa, dando continuidade ao movimento de baixa. Dando continuidade ao movimento de baixa. O contrário também é válido, né, família? E o movimento de alta. Aonde que esse padrão aparece? No pullback também. Então, movimento de alta, candle subindo, né? Candle subindo, movimento de alta. Começou o pullback. Certo? Começou o pullback, aqui começou o pullback. Seria um descanso do mercado, né, família? Para depois ele voltar, por exemplo, a subir. Tendência faz muito isso. Pancada de alta, descanso, pancada de alta. Ou o contrário, pancada de baixa, descanso, pancada de baixa. Então começou o descanso aqui. Daí aparece uma velinha, família, normalmente sem volume e que deixa pavio para os dois lados. Se concretizou o que a gente chama de gift? Não. Se tu clicar em comprar ou vender somente porque apareceu um candlestick de pullback, tu tá sendo precoce, velho. Tá agindo como uma criança, tá? Tu tá agindo como uma criança. Tem que esperar o contexto, com paciência. E o contexto é logo em seguida aparecer um candle da mesma cor da tendência, nesse caso verde. Ou seja, é uma velinha de pullback, sem volume. Isso a gente chama de gift, é um presente para tu ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar como eu ganhei dinheiro hoje com isso daqui, tá? Com um gift. Parece muito no OTC. Rompeu o suporte, por exemplo, né? Muito no OTC da Cotex aparece isso. E nos outros OTC também, né? Por exemplo, aqui, ó, suportezinho. O ativo vem, tá? O ativo vem e rompe o suporte. Rompe o suporte. Começa o movimento de baixa. No meio do caminho, faz o padrão que a gente chama de gift. Tá? Ó. Pronto. Aqui é o contexto ideal para se operar com base no padrão de candlestick que a gente denomina como gift. Por exemplo, rompeu aqui, ó, uma área de suporte, né? O candle fechou rompendo, fez uma sequenciazinha, apareceu um candle de indecisão. É como se fosse um candle de indecisão, família, como se fosse um doji, normalmente deixa pavio para os dois lados, e em seguida o gráfico toma, né? O ativo toma a decisão de continuar caindo. Parece muito isso no OTC, demais.
certo? Esse pullbackzinho de uma vela. Quando o movimento está forte, normalmente pullback de uma vela. Por isso que o Gift ele é um padrão aí indispensável, né? Então apareceu esse candlezão aqui confirmando, o cascalharia uma operação vendido de, por exemplo, 45 minutos. É sempre a favor, tá, família, do movimento. Então, se o movimento é de baixa, rompeu o suporte, né, para baixo, obviamente, né, suporte rompe para baixo. Rompeu para baixo aqui o suporte, ó, vai a favor disso daí. Quando? Depois do pullback de uma vela aparecer, depois desse padrão aparecer que a gente chama de Gift, tá? Que a gente chama de Gift. Então, Gift, investidor, seria justamente o pullback de uma vela. O pullback de uma vela. Hoje aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Hoje, por exemplo, aconteceu, ó, vou mostrar minha tela aqui, ó. Hoje, por exemplo, aqui no OTC, ó, presta atenção, aqui no OTC, rompeu primeiramente a estrutura. Então tu viu ali o que é uma estrutura, né? Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, uma estrutura de baixa. Ó, vou traçar aqui para tu identificar, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, uma estrutura de baixa, ó. Tá vendo? Ó, a estrutura de baixa aqui, ó, o ativo caindo, né? Tá vendo? Segue meu mouse aí, família. Segue meu mouse aí. Deixa eu diminuir um pouco minha cam aqui. Então aqui a gente tem uma estrutura de baixa, certo? Ativo caindo aí da esquerda para a direita. Ativo caindo. Beleza? Estrutura de baixa. Rompeu estrutura. Tá vendo aqui onde está meu mouse? Ó, aqui foi onde o candle fechou, rompendo essa estrutura. A gente fala que ele violou a estrutura, certo? Ou seja, quando a gente tem um rompimento de uma estrutura, a gente tem normalmente o início de uma reversão, tá, investidor? Uma reversão de movimento. Movimento que antes era um movimento de baixa, passa para um movimento de alta. Aqui, por exemplo, ó, rompe, né? Presta atenção, aqui rompe. Em seguida aparece outro candle, tudo em M5 aqui, aparece outro candle de alta. Olha o Gift aqui, investidor. Olha o Gift aqui no OTC. É um candlezinho de descanso e em seguida um candle. Tem que ter esse contexto. Se só aparecer esse candle aqui onde meu mouse está, em cima, não é considerado Gift. Tem que aparecer um candle em seguida da mesma cor do movimento, né, que tu estava ali observando. Então, rompeu a estrutura que eu te ensinei no início resumidamente, né? Estrutura de alta e de baixa, nesse caso é uma LTB, uma estrutura de baixa. Deixa eu voltar lá. Rompeu aqui, ó. Ele fez mais um candlezinho de M5 e em seguida aqui o Gift, ó. O back de uma vela e outra vela confirmando a tua operação. Aqui tu cascalhou uma operação de 45 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Aqui terminou a tua operação. Tu clicou no caso pós esse Gift aparecer, né? Rompeu a estrutura, deu o pullback de uma vela, apareceu o candle em seguida para confirmar o meu contexto. Cliquei em para cima para daqui a 45 minutos. Então, depois desse candle aparecer, onde o meu mouse está, ó, foi confirmado o Gift. É esse padrão super poderoso, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Aqui terminaria a tua operação. Tá? Calma lá, tem mais coisa. Calma lá que tem mais coisa. Esse é o Gift, família. Quando a tendência tá forte, meu amigo, é balela tu ganhar dinheiro com o Gift, tá? Com esse padrão de candlestick. Certo? Não necessariamente precisa, por exemplo, romper uma estrutura para ele aparecer. Não necessariamente. Mas eu falei da estrutura ali porque isso acontece muito. Por exemplo, hoje, eu peguei um trading aqui, ó. Eu vou abrir, família, o TradingView. E essa plataforma aqui, vocês estão vendo? É só para analisar, tá? Então aqui, por exemplo, eu tô com o euro-dólar aberto. Tá? Tô com o euro-dólar aberto aqui. Beleza? Tô com o euro-dólar aberto aqui. Tá? Quero te mostrar o seguinte. Quero te mostrar aqui, ó. Olha só. Não necessariamente tu vai ver ele aparecendo só em um rompimento das estruturas. Às vezes ele aparece quando o movimento está forte, né? Quando a tendência está forte. Então aqui, ó,
a gente teve um pullback de 2 velas. Esse daqui foi o euro-dólar hoje. Movimento de baixa no euro-dólar hoje. Então, essa plataforma aqui, para quem não manja, é só para analisar, tá, família? Porque o euro-dólar, por exemplo, não está aberto na Cotex agora. Só os OTC, né? O mercado aberto não. Então, por isso que eu abro essa plataforma aqui. Mas essa paridade estava disponível para tu operar durante a manhã e a tarde aí na Cotex. Em outras corretoras Binomo Pocket Option, tá? Mas agora, como fechou, eu venho para cá. Investidor, ó, o GIFT, ele não aparece só no rompimento de estruturas. Às vezes tu vai ver ele na própria tendência, né? Então, a tendência de baixa, candles de baixa seguidos, aparece um candlezinho verde e um candlezinho vermelho em seguida, confirmando o teu contexto. Aqui, por exemplo, ó, movimento de baixa começou. Como que eu sei que começou? Porra, cacetou aqui, ó, a média de 200, cacetou o suportezinho, tá? Veio rompendo esse outro fundo aqui, começou às 9h20 da manhã esse movimentozinho de baixa e às 9h45 confirmou esse movimento de baixa, nos indicando que o euro-dólar possivelmente durante o dia iria cair. Tá, mas vamos lá, ó. Aqui começou o pullback, tá vendo? Sequência de candle de baixa, um candle de alta. Só que tu tem que confirmar com base no contexto, não é porque apareceu isso daí que eu vou sair vendendo ou comprando, não. Em seguida aqui, o que teria que aparecer para ser um gift? O que teria que aparecer? Manda aí no chat. Tu que tá assistindo gravado, manda aí também, viu? Pausa aqui e comenta para ver se tu fixou. Quando tu comenta, tá? Tu aumenta o teu poder de fixação, né? De tu relembrar esse conteúdo na hora que tu for operar em 1000%, velho. Então o que teria que aparecer aqui? Em seguida, teria que aparecer um candle de baixa, tá? Para tu confirmar esse contexto. Fora que esse candle de pullback aqui, família, tá vendo como ele terminou com muito volume? O verdadeiro gift, tá? Que aparece no dólar, SP500, aparece aqui nas paridades de OB, aparece em tudo que é canto, ele deixa pavio pros dois lados e normalmente não tem volume. Então ele deixa aquela sombra, né? Pô, não tô conseguindo desenhar aqui, velho. Mas ele deixa aquela sombra pros dois lados. Não igual deixou aqui, tá? Então aqui já descaracteriza um pouquinho desse padrão poderoso que aparece em tendência, chamado de gift. Aqui já descaracteriza um pouco. Em seguida, o que acontece? Mais um candle de M5 de alta, né? Então aqui, por exemplo, ó, foi um pullback de 2 candlesticks. Já não caracteriza como gift, né? Gift é pullback de um candlestick e em seguida um candle da mesma cor da tendência. Tá? Então aqui já não é um gift, né? Foi um pullbackzinho de 2 velas. Ah, mas eu posso cascalhar uma operação aqui? Poder, tu pode. Mas eu quero que tu entenda nesse evento o gift. Ele não aparece só no rompimento de estruturas, tá? Não é só quando rompe LTA ou LTB. Não necessariamente. Ele aparece às vezes aqui, ó, no movimento forte, né? Quando a tendência tá forte. Tá? Dá um pullbackzinho, por exemplo, de um candlestick aqui, e em seguida se concretiza o gift, tá? Então eu quero que tu entenda que ele não aparece só no rompimento de estruturas. Hoje o euro-dólar, por exemplo, ó, ele veio no movimento de baixa, tá? E aqui, ó, nessa etapa aqui, ó, ele formou uma estrutura, tá? Então era umas 10 e pouco da manhã, ó, ele já formou uma estrutura aqui, que é uma LTBzinha, ó, tá? É uma LTBzinha, beleza? Depois ele vem, ó, forma fundos ascendentes, fundo subindo, tá? Sinalizando que possivelmente ele vai romper essa estrutura. Ó, aqui forma fundo subindo, ó. Vou mostrar, ó, aqui ele forma fundo subindo, coisa que não acontecia antes, né? Fundo subindo e ele vem e rompe a estrutura, ele rompe a LTB, ó. Então aqui rompeu o LTB. Pode ser que depois do rompimento da LTB aconteça aquele negocinho bonito, né? Vem aqui um candlezinho de pullback pequeno e depois um candle em seguida. Aí se concretizou o que a gente chama de gift, né? Mas não é o que aconteceu nesse caso no euro-dólar. Tá? No euro-dólar, depois de ele romper a estrutura, que é essa linha de tendência de baixa, ele foi embora. Ó, ele foi embora, tá? Não teve pullback, certo? Não teve pullback. E depois aqui ele perde volume e lateraliza. Ele perde volume e lateraliza.
Ah, então rompeu estrutura e não apareceu o que a gente quer que apareça, que é o GIFT. Padrão poderoso. Tá? E o GIFT, investidor, ele tem muita base, porque como é um pullback de uma vela, isso nos indica que o movimento está forte. Movimento de baixa, pullback de uma vela, continua o movimento de baixa. Por que ele é muito assertivo? Porque, quando o pullback é de uma vela, ainda mais uma vela sem volume, isso nos indica que o movimento da tendência está forte. Por isso que, por exemplo, movimento de baixa, ele dá um pullbackzinho só de uma vela sem volume. Por isso que o GIFT ele tem uma importância gigantesca, tá? Porque nos indica esse padrão, esse contexto, que o padrão ali nos gera, né? Por isso que ele é poderoso, porque nos indica que o movimento está forte. Por isso que o pullback foi somente de um candlestick DM5. JR, esse padrão aparece em M15? Aparece em M30? Aparece em H1? Aparece em tudo quanto é time frame. Tá? Aparece em tudo quanto é time frame. Eu curto analisar o GIFT em M5 e M15. Certo? M5 e M15. Então o GIFT, meu amigo, ele é muito, mas muito poderoso. Tá? Muito poderoso. Eu quero mostrar uma paridade aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Qual paridade, velho? Vou mostrar uma paridade para vocês aqui. Que estava disponível, né? Pra tu operar hoje, se tu quisesse. Cadê? Aqui, ó. Não era o Euro MXN, velho. Eu não vou lembrar a paridade, será? Deixa eu ver se era essa. Deixa eu ver se era essa. Acho que eu não vou lembrar a paridade. Deixa eu compartilhar minha tela aqui na Cotex. Vou compartilhar minha tela aqui na Cotex. É a paridade, velho, que eu cascalhei uma operação hoje. Justamente com base no GIFT. Foi no euro-dólar. O euro-dólar teve o rompimento da estrutura da LTB. Teve oportunidades ali, né, de compra. Mas sem aparecer o contexto, esse padrão poderoso que é o GIFT. Aqui, por exemplo, família, nessa paridade que eu tô vendo agora, em tempo real, na Cotex, está rompendo aqui o fundo, tá vendo? Tá vendo que tá rompendo aqui, ó? Tá lutando, né? Para romper esse suportezinho aqui. Tá lutando para romper este fundo. Certo? O GIFT aqui, ó, é um padrão que costuma aparecer bastante pós-rompimento de suporte aqui. Então rompe, a vela de M5 fecha rompendo o suporte, como fechou aqui. E ó, o candlezinho de indecisão, como está acontecendo aqui, ó. Por enquanto é o GIFT na prática. Se esse candle pegar volume de venda e fechar grandão, né, bem vermelho, um tamanho considerável, já não é mais o GIFT, tá, família? O GIFT seria um candlezinho verde, quase que um doji, um pavio para os dois lados. Ó, como está acontecendo aqui, ó. Um pouquinho menos de volume, tá? Um pouquinho menos de volume e em seguida um candle vermelho de M5. Então pode acontecer em tempo real aqui o GIFT. Pode acontecer aqui, tá? Pode acontecer o GIFT. Quero achar a paridade que eu busquei uma operação. Tá falando do euro-dólar, mas não foi no euro-dólar. O euro-dólar teve oportunidade no rompimento da estrutura. Ó, aqui tá pegando volume, ó. Já descaracteriza o GIFT. Pode ser que ele apareça mais tardar, né? Pode ser que comece aqui, um movimentozinho de baixa, depois um candlezinho de pullback e ele apareça. E ele apareça, tá? E ele apareça. Vou dar uma olhada em algumas paridades. Ó, quando eu quero analisar, né, o mercado aberto, eu sempre venho para essa plataforma aqui que é o TradingView, tá, família? Ó, aqui, por exemplo, ó,
Não foi aonde eu busquei o trade. Mas enfim, ó, aqui por exemplo, ó, a gente tem uma sequência de candles de alta, tá? Pullbackzinho de um candlestick. Esse pullback é sem volume. Deixa eu esconder as médias móveis aqui, ó. Movimentozinho de alta, um pullbackzinho aqui até que tem muito volume, tá, investidor? Eu gosto que tenha menos volume ainda, para caracterizar como gift. Gosto que tenha menos volume ainda, mas apareceu aqui, ó, tá? Em seguida, aparece isso. É esse o contexto, ó. Né? Sequência de candles de alta, um candle de baixa, ou seja, um candle de descanso, somente um candle de pullback. E logo depois, para confirmar o contexto, para confirmar o padrão gift, um candle, nesse caso, de alta. Se fosse um movimento de baixa, ia ser o contrário, né? Ia ser dois candles de baixa, um candle de alta e um candle de baixa. Tá? Aqui é o gift, ó. Apesar, né, como eu comentei, de esse pullbackzinho tem um pouquinho mais de volume, né? Tem um pouquinho mais de volume. Tá? Tem um pouquinho mais de volume, né? Ó, aqui, por exemplo, aonde eu tava te mostrando, ó, que o gift apareceu, esperando o contexto, né? Tu teria pego uma baita de uma vitória, ó. Aqui o gift se concretizou, já rompeu aqui, ó, esse topo que tá agindo, querendo ou não, como resistência, né? Um topo chato aqui do dia, tá? Um topo chato do dia. Esse daqui é o Euro NZD, certo, investidor? Euro NZD hoje. Então, hoje, ó, rompeu aqui. Então aqui era o contexto, né? Do gift, ó. Pancada, pullbackzinho de uma vela, pancada. Ah, entrei comprado para 45 mil. Puta, aqui teria dado uma vitória das braba, né? Aqui teria dado uma vitória das braba, ó. Tá? Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ó, aqui tem cara de gift novamente. 2 candles de alta, um candlezinho de pullback. Para confirmar esse gift, teria que aparecer um candle de alta. Pegou a visão de como é esse padrão que ninguém fala, né, investidor? Mas, porra, quando o movimento de alta tá forte, quando o movimento de baixa tá forte, sempre aparece o giftzinho, que é o pullbackzinho de uma vela, tá? Rompimento de estrutura também ele aparece. Então, acabou de romper a LTB, acabou de romper a LTA. Normalmente rompe, dá um pullbackzinho de uma vela e continua. Então, por isso que eu falei lá no início do rompimento de estruturas, porque aparece muito no rompimento de estruturas o gift. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Pronto, não apareceu. 2 candles de pullback, certo? Já desqualifica o que a gente chama de gift. Já desqualifica o que a gente chama de gift, tá? Então o gift, ele aparece tanto no rompimento de estruturas, né? Rompeu LTA, rompeu LTB, quanto nos movimentos ali de tendência forte. Então a tendência acabou de começar, JR. Estou aqui no euro-dólar, de manhã cedo. Possivelmente, tá? Tu vai encontrar, como ela acabou de começar essa tendência, tu vai encontrar o giftzinho aí, velho. Ah, tu vai encontrar o giftzinho. Muito comum em movimentos que acabaram de iniciar, movimentos fortes. Movimento forte. Se o movimento não estiver forte, tu não vai encontrar nunca um gift, tá? Nunca, velho. Nunca tu vai encontrar gift em movimento fraco. Ah, então, por exemplo, movimento forte, ele aparece? Aparece, velho. É em movimento forte que ele aparece. Não necessariamente precisa romper estrutura. Ah, movimento de alta. Certo? Acabou de começar. Acabou de começar esse movimento de alta. Um candlezinho de baixa estilingando para os dois lados. Certo? Vou sair comprando, vendendo? Não, tu vai esperar o contexto se confirmar, ou seja, isto daqui. Esse é o contexto do gift. Aí tu faria uma operação, por exemplo, comprado de 45 minutos. Certo? Comprado de 45 minutos. Beleza? Tu entraria comprado para daqui a 45 minutos. E foi assim, né? Não operando necessariamente o gift, mas foi assim que o Guilherme Prata da Casa, fez aí, tá?
em 27 dias, 26 tradings de sucesso, 1 de derrota. Operando de maneira profissional, velho. Operando de maneira profissional. Então, gift ao pullback de uma vela aparece muito no OTC, aparece muito no mercado aberto, aparece muito em tendência nova, forte, e também quando o ativo, por exemplo, rompe uma estrutura. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma LTA. Vamos supor que o ativo venha e rompa aqui, ó, essa LTA. Rompeu. Normalmente pós romper, tá, a gente vê esse giftzinho aparecer, ó. Gift, por enquanto ainda não se concluiu, ele só se conclui depois disso daqui. Então, rompeu aqui, ó, a estrutura, né? Rompeu a estrutura, apareceu um candlezinho de pullback em seguida, certo? Esse padrão de candlestick se confirmou. O contexto se confirmou. Então, ele aparece tanto no rompimento de estruturas quanto quando a tendência está no início forte, né? Quando a tendência ela tá bem vertical, velho, tu vai ver gift. Bem forte, né? Quanto mais vertical, mais forte a tendência está. Mais força, né? Com mais força aí. Ah, com mais força. Beleza? Então esse é o gift. Padrão poderoso. Padrão poderoso. Tá, investidor? Padrão poderoso aí. Ah, deixa eu ver se eu encontro o gift aqui. Vamos lá. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Aqui tem um giftzinho, ó. Nessa paridade aqui, ó. Euro CHF. OTC. Ó. Euro CHF OTC. Movimento de alta, tá vendo? Às vezes ela vai aparecer, esse gift vai aparecer no movimento. Ou na reversão do movimento, que é quando ele rompe uma estrutura. Certo? Eu falei do rompimento de estrutura, família, porque é super importante, tá? O gift aparece também nesses rompimentos de estrutura. Normalmente o rompimento da estrutura está dando início a uma reversão. Movimento de alta, LTA, para ser LTA, que é uma estrutura. Rompeu essa estrutura, normalmente isso é um indício de reversão. Por isso que eu trouxe as estruturas, porque é importante tu saber. Aqui, por exemplo, ó, movimento de alta. Aqui tem um candle aqui tem um pullback de 3 candle, mas eu quero que tu note aqui, ó. Ó, aqui é o gift, ó. Pancada, pullback de um candlestick, pancada. Aqui, ó. Esses 3 candles, desculpa, 4, né? Cadê? Aqui, ó, esses 4 candles, eles formam o contexto que eu quero. Que é o contexto que vai te ajudar na tomada de decisão, vai te ajudar quando comprar e quando vender, certo? Quando esse padrão de candlestick, essa vela aparecer, não só essa vela, né, família, é o contexto como um todo, não é porque apareceu um candlestick sem volume, né, de pullback no movimento de alta que eu vou sair comprando, vou sair vendendo, não, é o contexto. 3 candles, os 4 candles aqui formam um contexto. Então, beleza. Aí comprado depois, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Terminou o teu trading aqui onde está meu mouse, ó. Vitória. Certo? Tu comprou aqui aonde está o meu mouse, pós o contexto gift aparecer. Lembrando que padrão de candle não é operacional, é gatilho de entrada. É gatilho de entrada, é confluência, né? Em outros mercados a gente chama de confluência, aqui em opções binárias de gatilho de entrada. Tá? Bom. Show de bola? Top demais. Ó, aqui, por exemplo, ó, aparece um gift também, ó. Certo? Ó, pancada de alta, o backzinho de uma vela, apareceu aqui, ó, o gift. Então, o gift é o pullback de uma vela. Ó, aqui, por exemplo, ó, eu não caracterizo onde o meu mouse está, tá vendo? Teve uma vela de alta, uma vela de baixa e uma vela de alta, certo? Mas eu não caracterizo tudo aqui como gift porque essa vela de baixa teve muito volume, ela teve muito tamanho. Já aqui, onde o meu mouse está, eu caracterizo sim como gift. Pancada de alta, pullback de uma vela, sem volume, normalmente deixando retração para os dois lados, tá? E confirmando o contexto em seguida, um candle de alta. Fiz a minha operação depois do término do candle, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Tá, terminou aqui a minha operação.
Bom, beleza? Então, obviamente, nem em todas as situações, né, seria, perfeito o negócio. Mas pode ter certeza que tu vai acertar muito mais do que tu erra se tu opera, por exemplo, o contexto gift. Tu opera o contexto gift, porque tu vai estar operando a favor de movimento forte, né? Tu opera o contexto gift. Bom demais. Vamos para mais paridades aqui. Vamos ver se eu encontro o gift em mais paridades. Mais paridades aqui do OTC da Cotex, tá? Vamos ver? Então, é macabro o quanto isso funciona, tá, investidor? É absurdo o quanto isso funciona. Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um euro-dólar. Euro-dólar OTC na Cotex. Ó, tá vendo que ele tava no movimento de alta, então dava para traçar uma LTA aqui, né? Rompe essa estrutura e começa o movimento de baixa. Aonde, JR? Traça ali para me ver. Aqui, ó. A gente tinha uma estruturazinha de alta, né? E rompe essa estrutura, nos indicando uma reversão, e é justamente o que acontece. Ó. Aqui rompeu. Onde tá meu mouse? Rompeu. Pullback de uma vela, só que olha o tamanho dessa vela, meu irmão. Já não considero como gift. Ah, mas teria dado certo. Teria dado certo em seguida. Se eu espero esse candle aparecer, né? Faço uma venda de 45 minutos, teria dado certo. Porque não é o contexto gift, não é o padrão que os estudiosos aí chamam de gift, de presente, que seria um pullback de uma vela sem volume, indicando que o movimento está forte, por isso que o pullback é só de uma vela. Por isso que o pullback ele não tem volume, fica, né, um candlezinho pequeno, justamente por isso. Então aqui, ó, rompeu estrutura, pullbackzinho de uma vela e em seguida confirmou, mas aqui o pullback é muito grande, né, o volume, tem muito volume, certo? Tem muito volume, o que descaracteriza o gift. Gift é sem volume como se fosse um doji. Como se fosse um doji. Tá? Como se fosse aí um doji. Beleza, investidor? Então isso daqui, o gift, ele aparece em tudo quanto é mercado. Queria mostrar minha operação aqui de hoje. Mas não estou encontrando a paridade. Eu operei na Pocket, né, velho? Nem estou com ela aberta aqui. O que tu pode fazer também para aumentar a tua assertividade operando o contexto gift? Lembrando que operar o contexto gift nada mais é que operar a favor das tendências, a favor do movimento, operar a vertente movimento, né? Isso é o contexto gift. Para tu melhorar a tua assertividade, pode fazer o seguinte: olhar em 5 e em 15. E eles estarem apontando, por exemplo, para o contexto gift. Olhei em 5, olhei em 15, em diferentes time frames, tá? Não fica só baseado, por exemplo, em 5. Acho que tu pode aumentar a tua assertividade olhando em 5 e em 15. Beleza? Então o gift ele aparece muito. Ele aparece demais, viu, investidor? E só com isso daqui, tu já consegue tomar a decisão de comprar ou vender com uma base profissional. Com uma base profissional. Esse é o gift. Um dos padrões mais poderosos que existe, né? Que existe aí quando o movimento ele tá forte. Quando o movimento tá forte, tu vai ver gift, tu vai ver padrão, esse padrão de candlestick, tu vai ver esse pullback de uma vela. Que normalmente fica pequenininho, né? Estilinga para os dois lados, deixa aquela sombra para os dois lados. Como se fosse um candle de indecisão, né, família? É como se fosse um candlezinho de indecisão. Normalmente a gente chama candle de indecisão, candle sem volume e que deixa um pavio para os dois lados. É como se fosse um candle de indecisão. Então, movimento de alta, por exemplo, né? Movimento de alta. Apareceu esse pullback de uma vela. Por enquanto eu não sei, né? Se vai continuar aqui, eu não sei o que vai acontecer, eu não posso tentar adivinhar, eu tenho que esperar o contexto se formar. Pullback de uma vela, eu espero a confirmação da minha operação. Aqui a gente tem o contexto gift. Aqui é o pullback de uma vela. Como eu falei, ele é importante porque, investidor, por ser um pullback de uma vela e sem volume, e em seguida uma vela engolfar,
esse pullback de uma vela, né? Uma vela romper essa velinha de pullback, ele é super importante, porque justamente nos indica, tá, que a força do pullback não tem força. Porra, um candlezinho de pullback de descanso, tá? Tu pode chegar à conclusão, a partir dessa interpretação, de que o movimento, por exemplo, de alta ou de baixa tá forte. Por isso que o pullback, ele é sem volume, ele é uma vela só, certo? Ele estilinga para os dois lados por isso. Então dá para tirar muita interpretação, muita conclusão, e é um motivo disso daí funcionar. Não é mágica, não, é análise de preço e volume raiz. O GIFT aparece no dólar, no índice, tá? Esses dias eu vi aparecer lá no diário em uma ação, tá? No gráfico diário apareceu o GIFT. Então no gráfico diário, onde cada candlestick vale um dia, apareceu o GIFT, certo? Ele só aparece em movimento forte, tá, família? Então se o movimento estiver cansado, já tu abriu um movimento, por exemplo, de baixa, né? Ou de alta, e tá o dia todo nesse movimento de baixa ou de alta, se aparecer um GIFT, o contexto GIFT, desconfie, tá? Porque quando o movimento está cansado, porra, eu acabei de abrir aqui o Euro GBP. Abri aqui o Euro GBP, ele tá no movimento de baixa, JR, só que, porra, eu abri ele, era 3 da tarde, ele tá nesse movimento desde as 4 da manhã. Aí não tem GIFT, tá? GIFT aparece em movimentos novos, de alta ou de baixa, certo? E ponto final. Então, se o movimento estiver cansado, já estiver muito longo e aparecer o GIFT, desconfie, certo? Desconfie, beleza? O melhor cenário possível para tu operar o GIFT é no início de movimento. Quando, por exemplo, acabou de romper uma estrutura, ele aparece, rompeu uma LTA, uma LTB, por isso que eu falei das estruturas, porque o rompimento de estruturas normalmente nos indica o início de uma nova tendência. Aí que o GIFT comumente aparece, viu, investidor? Aí que o GIFTzinho comumente aparece no set de oportunidades, né, super assertivas de compra e de venda. De compra ou de venda. Deixa eu abrir o chat aqui, investidor. Abrir o chat aqui, tu que tá assistindo gravado, presta atenção, agora é hora de trocar ideia. Vocês entenderam o que é o GIFT? Comenta aí, prata da casa, se tu entendeu o que é o GIFT. Não só o padrão seco, né? Porque operar padrão seco, família, nunca deixou ninguém rico. O que funciona é operar contexto, né? Tu utilizar os padrões de candlestick como gatilho e não como operacional. Apareceu o padrão, esse é meu operacional. Não, tem que utilizar como contexto de operação, como gatilho de operação, certo?